Bom dia, meus bebezões de titia, tudo bem com vocês? Lembra que eu falei pra vocês que a revisão de história iria ser no livro de reforço? Palavra dita, palavra cumprida, né? Então, vamos lá pra gente poder fazer aí, então, a nossa revisão. Aí a gente vai falar na página 132 de primeiro reinado e período regencial. Fiquem atentos à revisão, tá? O que está escrito na revisão, na hora de vocês fazerem os exercícios da prova, tá? Então vamos lá. Primeiro reinado durou de 1822 a 1831. Então vem aí. Sublinhe as afirmativas corretas, tá? Eu vou ler e vocês depois vão sublinhar as afirmativas corretas de acordo com o que vocês vão lá no livro de história e na videoaula de semana passada para poder relembrar e revisar. Todas as províncias do Brasil aceitaram e apoiaram a independência do Brasil. Verdade? Mentira? O problema da independência do Brasil não ficou resolvido com a proclamação, que ocorreu em 7 de outubro. Né? Até mesmo porque quando o Brasil ficou independente de Portugal, ele ainda tinha uma certa dependência em relação ao reino, né? Logo que Dom Pedro foi coroado, ele foi totalmente aceito. Ele foi totalmente aceito em todas as províncias, por todas elas. Como é que aconteceu esse processo aí de aceitação do Brasil em relação a Dom Pedro? Vamos falar. A pacificação do país aconteceu depois de aproximadamente um ano de muita luta. O que eles tiveram que fazer para poder acabar com essas revoltas e com os revoltosos? Vocês vão também pensar nisso, ó. Foi convocada uma Assembleia Constituinte. Vocês vão colocar aí. Número 2, pesquise. A palavra está escrita. Pesquise e enumere. Pesquise. 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 Olha a palavra aí. Se é pesquisa, é pesquisar. Então, ó, atenção. Numerar as frases de acordo com os acontecimentos no Primeiro Império ou Primeiro Reinado. Tem pessoas, tá, historiadores, que denominam o Primeiro Reinado como Primeiro Império. Não deixa de ser Primeiro Império, tá? Ó, para afirmar sua autoridade como imperador, Dom Pedro teve que enviar para as províncias rebeldes suas tropas. Mesmo com a independência do Brasil, algumas províncias não aceitavam a separação entre Brasil e Portugal. Algumas províncias declararam ser fiéis à corte de Lisboa. Porque, assim, como a maioria das pessoas que povoavam o Brasil eram, né, portugueses, pessoas de confiança do rei, né, de Portugal, no caso, portugueses, né, nesse caso, então, assim, ficou um pouquinho difícil essa situação, até mesmo pela aceitação desse povo de Portugal que morava no Brasil, tá? Nas guerras de independência, houve a participação de militares de outras nações? Sim, né? Houve sim. Finalmente ficou assegurada a unidade do território brasileiro. O que é a unidade? É quando o Brasil, né, passou a ser um só, porque antes ele era completamente dividido, tá? Em relação política que eu tô falando. Depois de mais de um ano de lutas, as forças do Império conseguiram a total pacificação do Brasil. O que era a pacificação? Ah, tem revoltosos em tal lugar. Vou lá, mato aqueles revoltosos e volto para casa são e salvo. E Dom Pedro, né, fica do jeito que ele tem que ficar, como imperador. É isso que eu quero que vocês compreendam, tá bom? Vamos lá.
Agora a gente vai falar do período regencial, que durou de 1831 a 1840, tá? Dom Pedro abdicou do trono e deixou, né, governando seu filho, que era menor de idade, Dom Pedro de Alcântara. E Dom Pedro de Alcântara não pôde assumir. Depois ele foi emancipado, né, e acabou assumindo por questões mesmo políticas no Brasil. Então, o Brasil foi governado por regências, né, até Dom Pedro ter capacidade de governar o Brasil, tá? Capacidade e maioridade. Número 1. Por que as regências foram formadas? Por quê? Vocês vão lá no texto e vão ver aí. 2. Faça correspondência entre as colunas, né? 1, 2, 3, 4, a gente tem regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó, regência una de Araújo Lima, tá? Trina, 3 pessoas. Una, uma pessoa só. Só atenção a esses 2 termos. Então, a gente tem período de muitas revoltas e agitação, regência marcada por 2 grandes conflitos, cabanagem e a farroupilha. Estudem, tá? Cabanagem e farroupilha, por favor. Composta por 3 pessoas, sendo uma delas Nicolau Campos Verqueiro. Governou de 1831 a 1834 e foi um dos períodos mais críticos da nossa história em relação a revoltas, tá, gente? Revoltas, pessoas revoltadas com o governo, é isso que eu quero que vocês entendam. Número 4. Durante esse período, revoltas foram cruelmente sufocadas. O que é sufocar uma revolta? O governo mandava as tropas militares para aquele local, eles tinham guerra, massacravam aquelas pessoas, matavam as pessoas, né? E terminavam com a revolta, porque seus líderes eram mortos, tá? Então, ó, é isso que eu quero que vocês também fiquem atentos. Vamos para a próxima página 133. Na página 133, a gente ainda vai ter um pedacinho aí de período regencial, depois a gente vai para o segundo reinado. Para cada regência, escreva o nome dos governantes. Aí você vai lá no texto, né, do livro e vai ver lá, é uma atividade de pesquisa, tá? Aí, ó, regência trina provisória, regência trina permanente, primeira regência una, segunda regência una, tá? A gente vai ver aí, ó, segundo reinado, ele durou de 1840 a 1889, tá? Aí são perguntas básicas, né? Perguntas bem objetivas. Em que ano se iniciou o segundo reinado e como foi, né? Como que foi esse início do segundo reinado? Número 2. Quais foram os fatos que marcaram o segundo reinado? São 2 fatos principais, tá? Qual o maior conflito enfrentado por Dom Pedro II nesse período? Teve um conflito, tá? Que Dom Pedro enfrentou com mais 2 países, tá? É bacana a gente relembrar. Eu lembrei de uma coisa que minha professora falava. Gente, tenta relacionar um fato ao outro, porque a história, tudo depende de um outro fato, tá? Isso é bacana vocês pensarem nisso. Número 4. Quais foram os países que participaram dessa guerra? Quem participou desse conflito aí que Dom Pedro II enfrentou? Vocês vão colocar aí para mim. Próxima página, 134. 5, que foi a Tríplice Aliança. Gente, olha, tô lembrando da minha 4ª série. Meu Deus. Era bem assim essas perguntas. E sabe o que eu acho mais engraçado? A matéria, assim, modificou algumas coisas, mas as matérias são praticamente as mesmas. É tão legal. Então, vocês vão lá no livro e vão, né, ver aí. O Brasil passou por grandes transformações durante o segundo reinado. Escreva alguns exemplos. Gente, vamos lá no livro e faça um resumo daquilo que Dom Pedro II fez aqui pelo Brasil, tá? Acho que fica interessante. Aí agora a gente vai falar de um fato, assim, que pra mim é a melhor coisa que aconteceu na história do Brasil até hoje, foi a abolição da escravatura.
A partir do momento que Princesa Isabel foi lá, assinou aquela Lei Áurea e libertou os escravos, mesmo que eles tenham ficado sem emprego, sem o que comer, mas é melhor, né, começar a vida com dignidade, tentando, do que continuar sendo aprisionado e vendido como mercadoria. Isso é inadmissível, né? Então, ó, número 1, pesquise e responda onde eram aproveitados os negros que chegavam ao Brasil. Aproveitados, ou seja, eles iam para onde? O que eles faziam, tá? Eles, assim, o principal papel do negro era ser comprado, né? Desempenhar funções de trabalhador e não receber salário. É isso aí, basicamente. Número 2, quais foram as leis assinadas antes da Lei Áurea? Então, assim, vocês vão colocar o nome da lei, o que ela falava para fazer. Então, a gente tem Lei Eusébio de Queiroz, Lei do Ventre Livre, Lei dos Sexagenários, tá? Então, são essas 3 leis e eu quero que vocês falem o que cada uma delas declarava, tá bom? Número 3, a abolição da escravatura foi assinada em que reinado e em qual ano? Foi no primeiro reinado, no segundo reinado, e qual ano que foi aprovada essa lei? Tá? Assinada pela Princesa Isabel. Gente, a prova de história, eu peço para que vocês deem assim, uma olhada também no livro, tá? Deem uma olhada no livro e peguem essas 3 páginas aí para vocês terem uma base na hora de estudar. Bom dia, fiquem com Deus. Um abraço, criança. Amo vocês. Façam atividade.